Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, Deus, por estarmos mais uma vez reunidos para estudarmos a sua palavra. Senhor, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, pedimos que o Senhor repreenda em nome de Jesus todo o mal das nossas vidas, que acampe os Teus anjos ao nosso redor, meu Pai, nos dá sabedoria, Deus, nos dá entendimento, discernimento da sua palavra, da sua vontade, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, derrama sobre nós as tuas bênçãos, Deus. Abre os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, meu Pai, para que a gente possa ouvir e entender a sua palavra, Deus, e colocar em prática. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é O Espírito que nos guia para além das fronteiras. Nós vamos fazer a leitura bíblica que está em Atos, capítulo 16, do versículo 11 ao 18 e do 25 ao 31, que diz assim: E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para a Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia e é uma colônia, e estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos para fora das portas, para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se juntaram. E uma certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia, e o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta ao que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e a sua casa nos rogou, dizendo: Se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai em minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: Estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: Em nome de Jesus Cristo te mando que saia delas. E na mesma hora saiu. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e outros presos o escutavam, e de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: Não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro, e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: Senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar. A gente viu na lição passada, né, que eles tinham feito a primeira viagem missionária, Paulo e Barnabé, porém eles se separam, né, por divergências com relação ao João Marcos. E aí Paulo segue para a segunda viagem missionária com Silas. E aí a gente vai ver aqui nessa passagem, né, a respeito dessa segunda viagem missionária de Paulo, que a gente vai ver que teve um avanço muito importante da igreja. Além disso, como a gente viu também que eles já estavam pregando para os gentios, né, que agora não eram apenas os judeus que estavam se convertendo. Eles fizeram aquele primeiro concílio de Jerusalém, onde eles determinaram algumas restrições para que houvesse essa boa convivência entre os judeus e os gentios convertidos. E aí a gente vai ver que nessa segunda viagem missionária de Paulo vai acontecer o fortalecimento das igrejas que já estavam fundadas e a expansão do evangelho para novos territórios, porque Jesus falou que, olha, vocês vão pregar o evangelho para toda criatura, para todas as nações, até os confins da terra. E aqui a gente vê isso acontecendo. Ele começa a pregar para outros povos, outras nações, né? E aí
Essa viagem missionária, a gente vai ver que a mensagem do evangelho chega na Europa. E mesmo diante de conflitos, de mudanças, de desafios, uma coisa que a gente tem visto desde a primeira lição é o Espírito Santo de Deus que conduzia e guiava os atos dos apóstolos. Então, cada passo que eles davam, cada viagem que eles faziam, cada cidade que eles iam, eram guiados pelo Espírito Santo de Deus. Então, essa lição revela que o Espírito Santo de Deus, ele nos guia para além das fronteiras, mostrando que a missão avança quando a igreja aprende a ouvir, obedecer e confiar na direção divina. Amém? E aí o primeiro tópico da lição diz assim: Lídia, quando o Espírito abre o coração e funda uma igreja. A direção soberana do Espírito na segunda viagem missionária. Então, nessa segunda viagem missionária, né, a gente vai ver que o destaque recai não apenas sobre a expansão geográfica da igreja, né, de estar ocupando novos lugares, novos territórios, mas na condução soberana do Espírito Santo de Deus entre Paulo e Barnabé. Mesmo eles tendo se separado, a gente vai ver que Paulo parte com Silas, né, na sua viagem missionária, e ele é recomendado pela igreja, e quando ele chega em Listra, junta ao grupo deles, né, de Paulo e Silas, Timóteo. Então agora é Paulo, Silas e Timóteo. E quando eles tentam avançar para a Ásia e para a Bitínia, eles são impedidos pelo Espírito Santo de Deus. Ou seja, eles queriam ir para aquela região para anunciar a mensagem do Evangelho, para pregar a mensagem do Evangelho. Mas o que a gente aprende? Que a obra, ela não avança por estratégia humana, mas por direção divina. Eles queriam ir para a Ásia, mas o Espírito Santo de Deus envia eles para outras regiões, para outros lugares. Em Troade, Paulo recebe a visão do varão macedônio, confirmando a direção rumo à Europa, né, que é para onde eles deveriam ir. E é isso que eles fazem, né? Eles vão para a Europa e ali há uma grande expansão da igreja, muitas pessoas se convertendo, muitas das pessoas acreditando em Jesus, aceitando, porque eles obedeceram à voz do Espírito Santo de Deus. E aí, no próximo subitem, diz assim: fé sincera, sensibilidade espiritual e hospitalidade de Lídia. Lídia, ela é apresentada como uma mulher adoradora de Deus. Ela era provavelmente uma gentia que aceitou Jesus, que era temente ao Senhor, e diz que ela era comerciante de púrpura. O que é a púrpura? A púrpura, ela era uma coisa que tingia tecidos e ele era muito caro. Então, somente pessoas ricas, nobres, reis, pessoas de alto escalão que tinham condição de terem roupas tingidas por púrpura. Então, por isso, a gente entende que Lídia, ela era uma mulher que tinha uma boa condição financeira, mas, apesar disso, ela não era guiada pelo deus Mamon, que é o do dinheiro. Ela não adorava o dinheiro, ela adorava o Senhor. E aí, em Filipos, demonstra a sensibilidade espiritual que ela tinha ao participar das reuniões de oração e ainda se dispor para servir Paulo e Silas. Então, o próprio texto que nós lemos afirma que o Senhor abriu o coração de Lídia para ela atender a mensagem de Paulo, revelando que a conversão é obra e graça do Espírito Santo de Deus. Então Lídia crê, é batizada com a sua casa e coloca os seus bens a serviço do reino, tornando a sua casa o primeiro núcleo da igreja em solo europeu. Então a casa dela, ela se tornou uma base para a igreja. Olha que coisa gloriosa.
ela se dispôs para servir o reino de Deus. E é isso que nós temos que fazer também, né? Nós temos que dispor os nossos bens, aquilo que nós temos, para servir o reino do Senhor. E com certeza, quando a gente serve a Deus, quando a gente serve o reino de Deus, o Senhor, Ele nos recompensa, né? Deus, Ele nunca nos deixa no prejuízo. Deus nunca nos deixa faltar, né, quando nós estamos dispostos a servir, a ofertar no reino de Deus. E o próximo subitem diz assim: a pregação em Filipos, simplicidade, graça e poder transformador. Então, assim, sem sinagoga, a gente vê que Paulo inicia a missão junto a mulheres reunidas à beira do rio. A gente leu que diz assim, que eles foram à beira do rio para orar. E aí eles começaram a ensinar as mulheres ali naquele local. Por quê? As mulheres, elas iam para o rio para lavar roupa. E aí eles viram ali uma oportunidade de falar de Jesus, de pregar o evangelho. Então, assim, a gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades. Nem sempre o lugar que Deus vai nos levar para pregar, para evangelizar, é numa igreja. Eles não tinham ali a sinagoga, mas eles tinham à beira do rio, pregar para mulheres que estavam ali lavando suas roupas. E eles aproveitaram essa oportunidade e a gente viu que vidas e famílias foram salvas. Então nós temos que aproveitar as oportunidades que o Senhor nos dá, né? Então a gente vê ali que em um ambiente simples, o evangelho produz frutos eternos. Lídia, ela responde, né, com fé, com obediência, e isso nos ensina que Deus age tanto em grandes centros, em grandes igrejas, em grandes congressos e convenções. O Senhor age com certeza, mas Ele também age em encontros humildes, encontros que você tem em lugares assim que a gente acha que é ocasional, né? No seu ambiente familiar, no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente com seus amigos, o Senhor age, né? Basta a gente se dispor, né? E a conversão de Lídia inaugura a igreja em Filipos e revela que onde o Espírito Santo abre corações, o reino de Deus avança. Contudo, essa mesma cidade que recebe o evangelho também manifesta oposição espiritual, preparando o cenário para a libertação da jovem possessa, que nós vamos ver no próximo tópico. O próximo tópico fala assim: a libertação da jovem possessa e o confronto com os poderes das trevas, a expulsão de um espírito de adivinhação. Então, mesmo Paulo e Silas tendo como base a casa de Lídia, eles continuavam a frequentar o lugar de oração, que era ali, né, no rio, e onde eles passavam. E numa dessas ocasiões, eles encontraram uma jovem que, na verdade, ela tinha um espírito maligno de adivinhação. E essa prática, ela é condenada pela palavra de Deus, lá em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 9 ao versículo 11. Então, embora esse espírito maligno que estava nessa mulher estivesse falando verdades sobre os missionários, porque eles estavam falando que aqueles homens eram homens de Deus, que estavam falando a respeito do Deus vivo, ele não estava falando uma mentira, mas aquele testemunho não procedia de Deus. Então, a semelhança dos demônios que reconheceram Jesus. E aí, a gente vê que essa perseguição desse demônio, porque diz que ele ficou, essa mulher, né, endemoniada, ela ficou vários dias ali perturbando eles mesmo, né, falando, onde eles iam, ela ficava gritando, ficava falando, e isso trouxe um incômodo para eles. Então, o que ele fez, Paulo? Incomodado, ele ordenou, em nome de Jesus Cristo, que o espírito maligno saísse dela. E foi isso que aconteceu, ela foi liberta imediatamente. Mas esta mulher, que tinha um espírito maligno de adivinhação, ela ganhava dinheiro com isso e ela tinha um senhor, como se fosse um dono. Ela fazia isso para outra pessoa. E quando esses donos dessa mulher viram que eles não teriam mais lucro através das adivinhações que ela fazia, porque ela tinha sido liberta, eles criam ali uma situação
para que Paulo e Silas fossem presos. E é isso que acontece. E aí o próximo subitem fala justamente sobre isso, a reação dos exploradores e a perseguição é injusta. Então, quando aquela jovem foi liberta, trouxe esse prejuízo financeiro para aqueles senhores que, movido por interesses econômicos, a ganância que eles tinham, eles inventaram mentiras a respeito de Paulo e Silas, e sem nenhum julgamento, sem nada disso, sob falsas acusações, eles foram açoitados publicamente, porque naquela época o açoite público era uma forma de pena, e foram presos, foram levados para o cárcere. Então a fé cristã mostrou-se uma ameaça não à ordem social, mas a sistemas de exploração travestidos de religiosidade. Então, e a gente vê que isso acontecia desde Jesus, né? Porque, na verdade, Jesus também foi perseguido por conta disso, né? Porque as pessoas poderosas daquela época se sentiram ameaçadas. E aí, o próximo subitem diz assim, a falha da justiça humana. Então, os magistrados romanos, eles ignoraram totalmente o devido processo legal, violaram os direitos de Paulo e Silas como cidadãos romanos, que eles eram cidadãos romanos, jamais isso poderia ter acontecido com eles. E aí, esse episódio, ele deixa bem claro que a justiça humana, ela é falha, e ela pode ser movida por pressões e por interesses, mas isso não frustra os propósitos de Deus. Muitas vezes, o sofrimento do justo se torna um instrumento de manifestação da graça de Deus. E como Paulo e Silas, eles eram cheios do Espírito Santo de Deus, e o propósito e a missão deles era anunciar a mensagem do Evangelho, era adorar o Senhor, mesmo depois de serem açoitados, eles estavam feridos, eles estavam machucados, eles foram presos injustamente. Ali na prisão diz que eles adoravam a Deus. Então nós que somos cristãos, nós somos chamados para discernir, confiar e permanecer fiel a Deus, mesmo quando agir corretamente implica em oposição e injustiça, porque foi isso que Paulo e Silas viveram. Eles não estavam fazendo nada de errado. Eles estavam sendo guiados pelo Espírito Santo. Eles estavam ali naquela cidade guiados pelo Espírito Santo de Deus. Eles expulsaram o demônio daquela mulher, ela foi liberta. E essa é a vontade de Deus, é de que nós sejamos livres. Mas mesmo assim eles foram perseguidos e injustiçados. E aí a gente aprende que Deus, ele continua soberano, inclusive nas prisões da vida. Porque muitas vezes a gente não está numa prisão física, mas a gente está numa prisão espiritual, numa prisão emocional. E Deus, ele é soberano a tudo isso. Né? Diz que quando eles adoraram o Senhor, as cadeias caíram, todos foram livres, soltos, não apenas eles, mas os outros presos também, porque eles continuaram confiando em Deus, eles continuaram adorando o Senhor, mesmo após serem açoitados, mesmo estando presos. E é justamente nesse contexto que o Senhor transforma dor em testemunho, como o que aconteceu com Paulo e Silas, inclusive com a conversão não apenas do carcereiro, mas de toda a família do carcereiro. Então olha só o que Deus fez, né? Eles foram parar ali na prisão através de uma injustiça, mas mesmo ali Deus se manifestou e ainda alcançou a vida do carcereiro e da família dele. E o versículo que a gente leu fala do carcereiro e da sua família, mas eu acredito que outros presos também devem ter se convertido, né? Porque eles viram ali a manifestação do poder de Deus a ponto de que, mesmo que todos ficaram livres, eles não fugiram, eles continuaram ali, né? Por causa daquele ambiente, né? Da presença de Deus. E aí o próximo subitem fala justamente sobre isso, a prisão de Paulo e Silas e a conversão do carcereiro, açoitados e presos por causa do evangelho. Então,
como nós já dissemos, né, como eu já disse, eles foram falsamente acusados, dizendo que eles estavam perturbando a cidade, perturbando as pessoas. Eles foram publicamente açoitados por um crime que eles não cometeram. Eles foram lançados no interior do cárcere em Filipos, com os pés presos no tronco, tratados como criminosos perigosos, sofreram humilhação, sofreram dor, sofreram injustiça, mas mesmo assim eles continuaram confiando em Deus e adorando. E isso significa que às vezes nas nossas vidas a gente vai passar por humilhação, a gente vai passar por dor, a gente vai passar por injustiça, mas a gente precisa continuar confiando em Deus, continuar adorando o Senhor. Amém? Então, o cárcere interior, provavelmente localizado no subsolo, era um lugar de escuridão e sofrimento extremo. Contudo, aquele ambiente de aflição tornou-se um cenário da manifestação do poder de Deus, mostrando que nenhuma prisão é capaz de limitar a ação soberana do Senhor. Então, como eu disse, não importa o que você está passando, o que você está vivendo, o poder de Deus, ele é maior, né? O Senhor, ele sempre tem poder para te livrar de qualquer cárcere, de qualquer prisão que você esteja vivendo. Amém? E aí, o próximo subitem diz assim: o louvor que abre portas e transforma ambientes. Por volta de meia-noite, mesmo feridos, mesmo presos ali naquele lugar que eles estavam presos, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E aí, com isso, a gente aprende que nada pode parar a nossa adoração, nada pode impedir que a gente ore, mesmo naquela situação totalmente adversa. Com certeza eles estavam sentindo dor, porque ser açoitado era algo dolorido e que feria a carne. Eles estavam feridos, tanto que quando o carcereiro vê o que aconteceu, o carcereiro limpa as feridas deles. Eles estavam feridos, mas eles estavam adorando ao Senhor. Então, mesmo na dor, mesmo no sofrimento, mesmo com feridas, continue adorando ao Senhor, porque o louvor, ele tem poder para libertar, ele tem poder para transformar, né? O louvor, a gente vê aqui nessa passagem, nascido em meio à dor, revelou uma fé que não depende das circunstâncias. Não estava tudo bem, mas mesmo assim eles estavam adorando. Então, mesmo que você não esteja num bom momento, continue adorando e louvando ao Senhor. Subitamente, um terremoto sacudiu a prisão, abriu as portas e soltou as cadeias de todos os presos, todos. Não foi as cadeias apenas de Paulo e Silas. A oração e a adoração de Paulo e Silas soltou a cadeia de todos os presos. O milagre foi tão impactante que ninguém tentou fugir, demonstrando que a presença de Deus ali naquele lugar, ela gera um temor, uma reverência. Eles não fugiram, né? Eles queriam permanecer ali naquele lugar por causa da presença de Deus que estava ali naquele momento, né? Então, assim, que a gente aprenda, né, com esse testemunho, porque é um testemunho para nós, essa história de Paulo e Silas, que nós devemos continuar orando e continuar adorando. Amém? E aí o próximo subitem diz assim: a conversão do carcereiro e a vitória da graça. Ao ver as portas abertas, o carcereiro, tomado de desespero, ele tentou tirar a própria vida, porque ele sabia que se eles vissem que os presos haviam fugido, ele pagaria com a própria vida. Em alguns casos, a própria família dele também. Então, eles puniam não apenas o carcereiro, mas a família do carcereiro. Então, quando ele viu aquilo ali, ele falou: deixa eu me matar logo antes que a minha família pague por isso também, né? E aí ele foi impedido por Paulo. E aí profundamente impactado, né, por aquilo que aconteceu, por aquilo que ele viu, quando ele viu o que tinha acontecido, que eles estavam ali. Atos 16:31 diz que ele falou: que devo fazer para ser salvo? Ou seja,
Em um momento ele pensou que ele ia morrer, que a família dele ia morrer, e agora ele viu que nada disso ia acontecer, e ele perguntou o que ele tinha que fazer para ser salvo. E a resposta foi: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E ele creu, cuidou das feridas dos missionários, foi batizado com a sua família e recebeu os missionários com alegria, recebeu o Senhor com alegria. Então, onde o Evangelho de Deus entra, onde a palavra de Deus entra, vidas são transformadas, lares são transformados. E esse episódio, ele mostra, ele nos ensina que Deus continua soberano mesmo nas prisões da vida. Porque ali naquele dia eles estavam literalmente presos, literalmente feridos na carne, eles estavam presos, né, ali num tronco. Diz que esse cárcere interior era um lugar escuro. E às vezes a gente não está assim fisicamente, mas nós estamos assim. Nós temos feridas emocionais, nós temos feridas na nossa alma. Às vezes nós estamos presos através de situações, através de coisas que aconteceram nas nossas vidas, e a gente se sente como se estivesse realmente nesse lugar escuro. Mas Deus tem poder para nos libertar, Deus tem poder para mudar qualquer situação. Então, quando o crente escolhe louvar em meio à dor e permanecer fiel diante da injustiça, o Senhor, ele transforma sofrimento em testemunho e usa a circunstância adversas para salvar outras vidas. Então, naquele dia, o sofrimento de Paulo e Silas serviu para salvar a vida daquele carcereiro e da sua família. Então, às vezes, você pensa assim, que você hoje está passando por um momento de dor, por um momento de sofrimento, mas o seu testemunho, além de ser para a sua própria vida, né, de transformação, de edificação, ele vai servir para edificar também a vida de outras pessoas. É por isso que nós temos que permanecer fiéis ao Senhor, independente das circunstâncias. Nós não podemos desistir, né? Nós temos que continuar crendo, orando e adorando como Paulo e Silas fizeram. Eu vou ler a conclusão, que diz assim: após cerca de 3 anos de intensa atividade missionária, Paulo retorna a Antioquia da Síria, encerrando um ciclo marcado por direção divina, perseverança e frutos abundantes. A narrativa bíblica deixa claro que a missão é contínua e exige fidelidade, mesmo em meio às oposições. Guiados pelo Espírito Santo, os servos de Deus avançam, a igreja é fortalecida e novas comunidades cristãs são estabelecidas, inclusive no solo europeu. A expansão do reino depende de obreiros comprometidos com a palavra e sensíveis à voz do Espírito. Assim como Paulo, sejamos fiéis, ousados e obedientes à direção do Espírito Santo em cada etapa da nossa caminhada cristã. Amém? Eu acho que esse trimestre, né, nós estamos estudando essa lição, falando a respeito, né, da implantação da igreja, do início da igreja, mas eu acho que algo que marca bem é a direção do Espírito Santo de Deus. Como os apóstolos, eles eram totalmente guiados e direcionados pelo Espírito Santo, como o Espírito Santo agia e se manifestava ali no meio deles, através de sinais, de maravilhas, de milagres. E é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Eles tinham uma vida de oração. E se a gente tiver uma vida de oração, o Espírito Santo de Deus vai fazer a mesma coisa nas nossas vidas. Ele vai nos usar, ele vai realizar sinais, maravilhas, milagres, mas nós precisamos fazer a nossa parte, que é buscar, que é orar, que é ler a palavra de Deus, que é adorar o Senhor, da mesma maneira que Deus usou os apóstolos, usou os discípulos, ele quer nos usar, porque a promessa que eles receberam do Senhor, ela vale para nós também. Amém? E essa foi a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.